Observe, temos um circuito elétrico que não é um circuito simples. O circuito simples é caracterizado por uma força eletromotriz e resistores ligados em série a essa força eletromotriz. Então, aos terminais do gerador colocado entre A e B, supõe-se que 1 ohm é a resistência interna desse gerador, temos dois resistores que estão ligados entre si em paralelo. Observe, se este ponto possui potencial A, esses dois pontos também possuem potencial A, já que a resistência elétrica desse trecho de fio é nula e a DDP nos terminais de um fio ideal é zero. A mesma coisa ocorre nessa parte de baixo do circuito. Os pontos têm o mesmo potencial, B e B. Ok, então percebemos claramente que o resistor de 12 ohms está ligado entre os potenciais A e B e o resistor de 4 ohms também está ligado entre A e B. Eles estão em paralelo. Vamos transformar esse circuito em um circuito simples. Mas antes, lembre-se, a corrente elétrica flui da polaridade positiva da força eletromotriz para a polaridade negativa através do circuito. Ao chegar no ponto A, nós temos a divisão da corrente em duas partes, I1 e 2. Sabemos que a soma de I1 e 2 é igual à intensidade da corrente elétrica total. A corrente elétrica I1 e 2 somadas volta a ter valor I, que flui pela resistência interna. Lembre-se que a corrente elétrica flui no resistor do polo positivo para o seu polo negativo. Vamos converter o circuito em um circuito simples. Vamos trocar os dois resistores, 12 e 4 ohms, por um equivalente. Observe que a resistência interna do gerador continua sendo 1 ohm. Como faremos isso? Quando temos dois resistores em paralelo, a resistência equivalente pode ser calculada fazendo esse produto pela soma. 4 vezes 12, 48, dividido por 16, 3 ohms. Então, esse resistor equivalente aos dois resistores de 4 e 12 é o resistor de 3 ohms. Agora, a corrente que flui pelo gerador é a mesma corrente elétrica que flui pela associação em paralelo. Temos um circuito simples. Podemos usar a lei de Pouillet para calcular a corrente elétrica que flui por esse circuito simples. I é igual a E, força eletromotriz, sobre o somatório das resistências elétricas dos resistores que estão em série. Ora, observe, E igual a 12. 1, que é a resistência interna, mais a resistência equivalente dos resistores em paralelo, 3 ohms. Então, temos que 12 dividido por 4 é de 3 amperes. Essa é a corrente total. Observe que I1 e I2 não são iguais a 3 amperes. Eles são fração, uma parte desses 3 amperes. A lei de Pouillet permite que você calcule a corrente que flui através do gerador quando ele está conectado a apenas um resistor, ou seja, trata-se de um circuito simples. Ou seja, os resistores conectados ao gerador, no máximo, devem estar em série entre si. Agora vamos calcular a DDP nos terminais do gerador. O entre A e B é igual a E menos RI, é a equação do gerador. 12 menos R, que é 1, vezes I, que é 3. Então temos 12 menos 3, 9 volts.